Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem informação, tem novidades nos bastidores do clube. O diretor de futebol Rubens Gomes está fora, isso deve acontecer nos próximos dias ou até nas próximas horas, vou te explicar essa história. Diego Palacios finalmente treinando e ficando à disposição e tem um recorde negativo, que culmina inclusive com o time na zona do rebaixamento ao final dessa terceira rodada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos? Bora se inscrever no canal, é só o meu pedido para você, para a gente bater essa meta de 1 milhão, faltam menos de 20 mil. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo e bora falar do Corinthians, que tem jogo nesta terça-feira contra o Argentinos Júnior, jogo importante pela Sul-Americana. O time lidera, né, o seu grupo, mas com 4 pontos vem na sequência o próprio Argentinos Júnior com 3. Tem o jogo depois na Neoquímica Arena, né, esse jogo fora, pontuar eu acho que é o bacana. Lembrando que só o primeiro garante vaga para as oitavas de final direto, né, na competição. É uma boa possibilidade de título, mas eu sei que a Sul-Americana não é o assunto nesse momento, embora tenha um jogo amanhã. A gente está falando de um time que está sofrendo muito no Campeonato Brasileiro e mesmo que seja apenas a terceira rodada, já preocupa. Nós estamos diante de um recorde negativo do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Nunca na história, desde 2003, o Corinthians ficou até a terceira rodada sem marcar um golzinho sequer. E é o que está acontecendo. O Corinthians não marcou, não balançou a rede uma vez sequer nesses 3 primeiros jogos. E isso nunca havia acontecido. Tem tempo para recuperar? É muito cedo ainda? É óbvio. Estou falando aqui uma obviedade. Porém, estamos diante de um fato que nunca aconteceu antes. E aí a gente precisa acender um alerta. Se em outros anos anteriores, que o Corinthians brigou para não cair no campeonato, isso não tinha acontecido, então quando acontece você tem que, vamos reagir e logo. Reagir e breve. E o próximo jogo contra o Fluminense, no final de semana que vem, vai ser na Neoquímica Arena, domingo, às 4 da tarde. É obrigação do Corinthians vencer esse jogo. Eu sei que o Fluminense é um bom time, tem um bom elenco, de vários conhecidos, mas não está jogando um futebol vistoso também, como muitas equipes no Brasil ainda não estão, especialmente alguns dos candidatos ao título, né? O Fluminense eu não sei se é um candidato ao título, mas é um concorrente forte, é o atual campeão da Libertadores, e tem um elenco considerável, joga um futebol bem treinado há mais tempo e tal, não vai ser um jogo fácil, mas isso não interessa. Seja de 0-0, 1-0, gol chorado, gol cagado, não tem jeito. O Corinthians vai ter que ganhar esse jogo. Por quê? Ao final da terceira rodada, além de não ter marcado o gol, o que é meio, né, consequência uma coisa da outra, o Corinthians termina a terceira rodada na 18ª colocação, na antepenúltima colocação. O Corinthians tem apenas 1 ponto ganho e só está à frente de Atlético Goianiense e Cuiabá, que não pontuaram ainda no campeonato. Com 1 ponto também o Vitória da Bahia. São as 2 equipes que têm 1 pontinho ganhos, né? Cada uma no campeonato. O Corinthians tomou 3 gols, não fez nenhum, tem 2 derrotas e 1 empate, e com isso saldo de -3. É uma campanha risível a do Corinthians até agora. Repito, tem tempo de recuperar, claro que sim, foram 3 jogos aí meio que acidentados, de atuações ruins, com problemas, mas assim, não tem jeito, tem que resolver. Bom, diante de tudo isso, o Corinthians ainda pausa no Campeonato Brasileiro, vai em busca de um resultado bom na Copa Sul-Americana e pode ter Diego Palacios, vejam só, porque as informações são de que ele treinou normalmente e está à disposição. Será que finalmente, depois lá de janeiro, estamos em abril, final de abril, será que vamos ver o Diego Palacios em campo, seja nesse jogo contra o Argentinos Júnior ou alguns minutos contra o Fluminense no fim de semana? Bom, não falta mais nada, né? O cara já se recuperou de uma cirurgia que ele fez no menisco lá e ainda da lesão muscular que teve. Era para ter parado 40 dias, parou mais do que isso.
já está treinando, está à disposição, então vamos aguardar para ver quando que o Diego Palacios retorna. Mas deve ser muito em breve. Se não for amanhã, vai ser no final de semana. E se não for nem amanhã nem no fim de semana, aí tem uma coisa muito errada e aí a gente vai ter que ouvir alguma explicação de alguém, porque não é possível que o cara chegue, jogue um jogo, alguns minutos, se lesione e nunca mais retorne. Então a expectativa é de que ele possa sim retornar, e aí o Corinthians pode começar a resolver um problema da lateral esquerda, embora até acho que o Hugo, numa nova função ali, atuando mais como um construtor por dentro e tudo mais, tenha dado um pouquinho mais de resposta, mas ainda muito pouco perto do que o Corinthians precisa. Acho que o Diego Palacios pode ser muito mais efetivo no setor. E aí, para fechar, tem uma informação de bastidor da Marília Ruiz, minha colega de Band, no apito final do Craque Neto, domingo à noite, ela afirmou que essa semana deve acontecer a mudança mesmo, né, do diretor estatutário de futebol do Rubão. O Rubão deve deixar a pasta e o mais curioso nisso tudo não é nem isso, é a reposição, que segundo ela não vai acontecer por enquanto. Por quê? Porque, embora tenha alguns candidatos, esses candidatos eles são de vários grupos políticos, né? Especialmente da oposição, e especialmente ligados ao Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho. A questão é, essa vaga do diretor estatutário, que também não era ocupada na gestão do Ilho, é uma vaga de um potencial substituto ou sucessor do Augusto Melo numa candidatura para a próxima eleição. Não tem reeleição no Corinthians. Então, em 2026, o Augusto deixa a pasta para um sucessor, que ele indicar, que a oposição indicar. Então, tem isso. Colocando ali um cara do futebol, um nome que se fortaleça nos próximos 2 anos, esse cara ganha força política para ser o novo presidente. E quem vai escolher esse novo presidente? O atual grupo político do Augusto ou a oposição? Que hoje especialmente a chapa Renovação e Transparência, que era a situação do clube por muitos anos e hoje virou oposição. E que, claro, quer voltar ao poder. E que, claro, quer botar um cara lá para, primeiro, participar do governo e, segundo, para ser o cara da linha sucessória e eles continuarem no poder nos próximos anos. Então, gente, que loucura. Política é um negócio maluco. Política de clube não é diferente, existem muitos interesses, como diria Leonel Brizola, então assim, a gente tem que esperar o que vai acontecer. O fato isso ainda não está decidido, na verdade até você pode estar vendo esse vídeo e o Rubão já ter sido destituído do cargo, porque a Marília deu informação domingo à noite, eu estou na madrugada aqui gravando o vídeo, então isso pode estar acontecendo nesse momento, ou enfim, nas próximas horas, nos próximos dias, deve acontecer a efetividade disso. Não há mais relação entre os dois, existe um racha político, não só do Rubão com o Augusto, mas também por algumas, digamos assim, vertentes políticas dentro do clube, especialmente no presidente do conselho, Romeu Tuma, e o Augusto está muito incomodado com isso. Está muito incomodado porque não é o que ele queria. Ele queria um apaziguamento, um conciliamento, e não é o que ele está conseguindo, especialmente com o Rubão, que é um cara que tem problemas, ele tem muitos, digamos assim, pessoas que não gostam do trabalho dele, ele foi, ele ocupou a pasta no rebaixamento do clube em 2007, então tem muita gente contrária ao Rubão, e isso gera um clima hostil nos bastidores que se reflete no campo. E aí no campo estamos vendo o quê? Falta de resultados. E aí se volta todo mundo para a questão política. Se o Corinthians estivesse ganhando, goleando todo o jogo, não sei o quê, isso nem estaria sendo pauta. Como o Corinthians está com problemas financeiros, problemas de dívidas, problemas dentro de campo, de escolhas aqui e ali e tal, aí começa a receita do bolo começa a fermentar, né? E aí tudo começa a ser assunto, especialmente uma questão importante como é do principal cabo eleitoral do Augusto Melo, o seu braço direito quando ele começa a gestão, e que depois foi se distanciando por algumas barberagens em relação a contratações e algumas declarações, e aí o Augusto se cola hoje muito mais no Fabinho Soldado, que é um executivo remunerado da pasta, que chegou e resolveu alguns problemas. Regularizou o Garro rapidinho, começou a contratar jogadores, contratou o Antônio Oliveira, deu uma acalmada no ambiente, resolveu alguns processos que estavam pendentes, que o Rubão não conseguiu. E aí o Augusto demorou, né, para definir o executivo. Quando definiu, as coisas meio que entraram no eixo. Mas o Rubão, né, é um cargo estatutário, vice de futebol, diretor de futebol, enfim, que ficou falando coisa que não devia, cometeu algumas barberagens administrativas e aí quem pagou o pato disso tudo foi o Augusto Melo. Então ele está tentando provavelmente cortar o mal pela raiz. E aí, o que vocês acharam disso tudo? O fato é que o Corinthians precisa ganhar o próximo jogo para dar uma acalmada no ambiente.
Concordam? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!